Sejam todos muito bem-vindos à nossa palestra gratuita sobre magia elemental. Hoje eu quero trazer alguns conhecimentos muito interessantes para vocês a respeito, dos 4 elementos, coisas que vão mudar a sua relação com a magia e com a vida de modo geral, tá? Porque você pode, e aliás, você enquanto bruxo deve canalizar, os 4 elementos em todas as áreas da sua vida. Se você colocar os 4 elementos em qualquer coisa que você se propor a fazer, vai dar certo. Qualquer coisa que você se propor a fazer, vai dar certo. Prometo isso, tá? Isso é algo que a gente às vezes esquece. Se você conseguir colocar a terra, o fogo, a água e o ar no namoro, ele só melhora. Na vida financeira, ela só melhora. Na sua vida mágica, ela só cresce e melhora, tá? Mas a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Quero agradecer a todos vocês que estão me assistindo, você que está ao vivo, você que está assistindo essa gravação. Lembrando que você que está ao vivo tem direito ao certificado de participação, tá bom? E eu vou colocar junto com a gravação dessa aula uma apostila para vocês revisarem ainda mais, esse conteúdo aí depois de assistirem a nossa palestra, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Os 4 elementos, acho que todo mundo meio que já sabe, né? Água, terra, fogo e ar. A gente já viu isso em vários filmes, a gente já viu essa questão dos 4 elementos, por exemplo, no seriado do Avatar, que é muito famoso, aquele desenho lá, água, terra, fogo, ar. Eu acho que isso está bem intuitivo na nossa cabeça. O que não se tem é uma profundidade sobre isso. Sabe-se quais são os 4 elementos, mesmo quem não é bruxo, já ouviu falar. Agora, profundidade nisso poucas pessoas têm. A partir de agora, você que está me assistindo vai ter, tá bom? Então vamos lá. A ideia de que os 4 elementos são a base de tudo não é nova. Na verdade, ela é bem antiga, tá? E ela vai desde a filosofia ocidental até a filosofia oriental. Normalmente, a ideia dos 4 elementos, vai ser. A gente vai buscar referências muito antigas, e uma das primeiras referências que a gente vai ter, dos 4 elementos, por exemplo, é dentro da filosofia grega, que moldou muito da nossa sociedade, muito da nossa cultura, das nossas leis, do nosso imaginário, vem ali do Império Grego e também, mais tarde, do Império Romano, tá? As nossas leis. Quando a gente fala, por exemplo, usa palavras como habeas corpus, lá para pedir o direito do seu corpo, você ter autonomia sobre o seu corpo, isso é latim, que era a língua falada pelos romanos. Quando você tem, por exemplo, os heróis, o Superman, a Mulher Maravilha, o Batman, por exemplo, os mitos que a gente tem são releituras, muitas vezes, da cultura grega. A própria palavra Deus, que nós utilizamos como grande senhor do universo, é uma derivação do culto a Júpiter, do culto a Zeus. Tanto que no imaginário coletivo, apesar da gente não ter uma figura para representar Deus, por exemplo, no cristianismo, a maioria de nós pensa num homem barbado, mais velho, duro, controlando todo o universo. Essa é a imagem de Júpiter, essa é a imagem de Zeus. O nosso direito, a nossa filosofia, quando a gente pensa ali na filosofia, de onde que a gente abstrai aí a figura? A Grécia Antiga. Então, a ideia dos 4 elementos também vai surgir ali. Existia um grupo de filósofos conhecido como pré-socráticos, porque eles são filósofos que vinham antes de Sócrates. E cada um associava que a vida teria se originado no fogo, alguns acreditavam na água, outros na terra e outros no ar. Se a gente pegar, por exemplo, outras culturas, você vai ter, por exemplo, vamos pensar, por exemplo, no livro de Gênesis, lá na Bíblia, no início, bem no início da Bíblia. Se você analisar ali, por exemplo, o homem, por exemplo, a gente encontra ali o elemento água e terra, já que Deus o moldou do barro e soprou nele o hálito da vida, e a vida aconteceu. Você consegue reparar que nessa visão, nessa cosmovisão ali do surgimento do homem dentro do cristianismo, você tem a presença dos 4 elementos? O que é o barro, se não água e terra? O que é o hálito, se não o ar? O que é essa manifestação da vida, se não o fogo? Os 4 elementos presentes ali.
Lá no livro de Gênesis, ainda antes da criação do homem, você tem, né? E no princípio o mundo estava em trevas e vazio, e Deus disse que haja luz, e houve luz. Luz é calor, luz é fogo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O Espírito remonta ao ar, a água ali literal, né? E Deus começa a criar a partir daí a terra, né, que é a base de todas as coisas. Então você começa a perceber o quanto que os quatro elementos eles estão presentes ali na mitologia também, na tradição cristã. Se a gente pegar a ciência, isso falando de origem, tá, gente? Primeiro quero trazer para vocês a ideia de que os quatro elementos ele é a origem de tudo que existe. Depois a gente vai levando isso para dentro da magia. Se você pega ali a luz da ciência, você tem lá ao Big Bang, a explosão, e aí vamos pegar a Terra. No princípio, a Terra era uma bola incandescente. Essa bola incandescente representava o elemento fogo. Neste momento, o fogo pegava gases, né? Esses gases evaporavam ou giravam em torno ali do elemento fogo, e aí você tem a presença dos elementais do ar. Então, no princípio, nós tínhamos somente as salamandras. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês o que é isso, salamandras, elementais. Mas vamos lá, existiu o fogo. O fogo ele começa a gerar gases. Esses gases, o ar. Esses gases sobem na atmosfera e caem em forma de água. Essa água resfria essa bola incandescente, que é a Terra, e ela endurece. Nós temos o elemento terra. Então, na formação da Terra, nós temos ali estágios, né, onde se passam os quatro elementos, do fogo até a terra. E aí eu posso dizer que no início nós tínhamos as salamandras, depois nós tínhamos os sílfos e sílfides, que são os elementais do ar, as ondinas na água e os gnomos, né, os elementais da terra. Então, se a gente parar para pensar, seja pela visão religiosa, seja pela visão filosófica ou espiritual, ou ainda se eu seguir a luz da ciência, os quatro elementos estão na origem da criação, na origem do universo. E aí a gente começa a pensar, por exemplo, né, nos quatro pontos cardeais: norte, sul, leste, oeste. Né? Nós dividimos o mundo em quatro. Se a gente parar para pensar, quatro também é um número que traz estrutura. Por exemplo, nesse momento, provavelmente você está num ambiente que tem quatro lados. A não ser que tenha um arquiteto que tenha projetado intencionalmente, né, cambiar, você provavelmente está num lugar que tenha quatro lados. Por quê? Porque, por exemplo, um arquiteto pode fazer um espaço redondo, mas ele tem mais trabalho. Se você parar para pensar, a estrutura mais simples para trazer estabilidade é o 4. Então faz muito sentido que 4 sejam as energias que estabilizem a criação. Então, por exemplo, por que a maioria das coisas, vou pegar, por exemplo, o caderno tem esse formato quadriculado, né? Um retângulo, mas é um formato de 4 lados. Vou pegar mais coisa aqui à minha frente. Um baralho que eu uso também é um retângulo, também é um quadrilátero. A minha carteira, por exemplo, vai ter essa mesma estrutura, né? Tudo, de modo geral, se vocês pararem para pensar, quando você quer padronizar alguma coisa, o quadrado ele é mais fácil. Porque imagina, por exemplo, se cada livro fosse impresso de uma forma diferente. Um vai ser redondo, o outro quadrado, o outro um losango. Como é que você guarda? A mesa, hoje em dia também existem mesas, né, de vários formatos. Mas você concorda que aquele formato padrão de 4 pernas, seja a cadeira ou a mesa, ele é mais prático, mais econômico e mais fácil de ser alcançado? Ao invés de toda uma projeção arquitetônica para que aquela cadeira e a mesa funcione? Então, faz sentido a base do universo ser um quadrado, ser o número 4. 4 é o número da estrutura. 4, por exemplo, forma os lados, né? 4 é a base, 4 é o padrão, 4 é o mais prático para ser organizado. Por exemplo, uma mesa de 3 pernas é difícil. 4 traz o quê? Estabilidade. Se nós temos uma criação, um universo coeso e estabilizado, faz sentido a vibração do 4. Então, os 4 elementos, ele é a base de tudo. Então, acho que aqui a gente já conseguiu mostrar isso para vocês, né? Então, vamos lá. Os 4 elementos é a base. Agora, quando a gente fala, por exemplo,
Água, terra, né? O cristal aqui, a pirita representando. Fogo. Ar. Vocês sabem que essa divisão que a gente faz, ela é antiga, como eu falei com vocês, ela existe desde ali da Grécia Antiga, né, de civilizações antigas, mas isso também limita vocês, porque os quatro elementos, eles são muito mais do que só a materialização do elemento. Os quatro elementos, eles existem em todos os planos. Então, existe os quatro elementos dentro de mim. Existem os quatro elementos, por exemplo, dentro de qualquer processo que você vai fazer. Existe os quatro elementos nas emoções. Sabia que existem emoções que são da água, emoções que são da terra, emoções que são do fogo? Então, eu não posso dizer, quando a gente usa esses quatro elementos padrões aqui para representar ritualisticamente, para trazer a nossa compreensão essas quatro frequências, mas elas não são limitadas ou só aquilo. Então, o que eu chamo de fogo é uma frequência básica do universo. O que eu chamo de água é uma frequência básica do universo. Ar, idem, terra, idem. Mas a terra não é só o cristal. A terra não é só a pedra. A terra não é só a terra que eu planto. A terra é estrutura. A terra é estabilidade. A terra é constância. O fogo não é só o fogo do fogão, o fogo da vela. O fogo é paixão, o fogo é tesão, o fogo é raiva. O fogo é o calor do corpo humano enquanto ele está vivo. Então a gente tem que entender, né, os quatro elementos muito além dessa manifestação física deles. Só assim a gente consegue de fato trabalhar a magia elemental, tá bom? E é esses mistérios que a gente vai conversar nessa palestra, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Então a gente já entendeu que essa ideia de que o universo é criado, né, ou a origem dele é os quatro elementos, ela é muito antiga. Remonta, né, desde a Grécia Antiga ou mesmo anterior a esta. Vimos também que dentro da tradição espiritual a gente encontra, né, também registros da presença dos quatro elementos na criação do homem, na criação do universo. Se a gente analisar, né, a própria formação da vida na Terra, da Terra como um todo, analisando ali à luz da ciência, a gente pode associar os estágios de formação da Terra aos quatro elementos. Então a gente consegue entender que, de fato, os quatro elementos é a base. Mesmo que não fosse água, terra, fogo e ar, a ideia de que quatro seriam as bases de um universo, de uma criação sustentada, faz sentido, porque o quatro é o número que a gente tem, né, é a frequência que a gente tem que estabiliza as coisas. Tá? Quatro traz estabilidade. Quatro pernas de uma cadeira, quatro pernas de uma mesa, quatro lados, quatro pontos bases cardeais, né? Então, quatro, de fato, é um número que a gente consegue visualizar ali essa coisa da estrutura, tá? Então, o universo é sustentado dessa forma. Quando um bruxo, né, um mago, e hoje eu me refiro muito dessa questão, que a ideia é realmente falar de magia elemental. Então eu me dirijo a bruxos, magos, pessoas que trabalham a espiritualidade. Vão fazer qualquer feitiço, eles precisam que os quatro elementos trabalhem em favor daquele intento, tá? Isso é muito legal. Se os quatro elementos não estiverem presentes no seu ritual, ele não funciona. E aí você fala, Gilberto, mas tem magias que são só, por exemplo, uma vela, né? Quantas vezes a gente acende uma vela para fazer uma magia? E se eu te contasse, gente, que uma vela carrega os quatro elementos? Não, Gilberto, a vela representa o fogo. O fogo é a energia predominante na vela. Mas por que velas são tão poderosas? Porque a vela, no processo da queima dela, ela tem os quatro elementos trabalhando em harmonia. O primeiro elemento é a terra. Na onde que está a terra, Gilberto? Na estrutura. E aí, a gente destaca que terra não necessariamente é só a terra, o cristal, a pedra. Tudo que é estrutura
é terra. O corpo físico é terra. A rotina é terra. Tudo que tem uma forma definida, tudo que tem uma estrutura, tudo que tem uma consistência, tudo que tem uma dureza é terra. Então, a vela é terra. O fogo é óbvio, né, na chama. Agora, se eu simplesmente tirar o ar daqui, o fogo se apaga, porque o ar é o combustível do fogo. Sem ar, não existe fogo. Então, na própria chama estar acesa, o ar se faz necessário. E é engraçado que quando a vela chora, a cera derretida se comporta como um líquido. Todos os líquidos são água. E aí, quando eu falo todos os líquidos, aí, bruxinhos, sprays é água. Água é água. Óleo é água. Suor é água. Baba é água. Lágrima é água. Tanto que a vela chora. Então, a presença da água está ali naquele momento. Por isso que uma vela tem tanto poder. Por isso que uma vela é um feitiço por si só. Você dando intenção à vela, que é o quinto elemento, que é o espírito, e aí eu vou explicar isso para vocês ainda hoje, a vela é um feitiço por si só. Agora, quando eu vou fazer uma magia, eu preciso que os quatro elementos estejam ali. Só que não necessariamente naquela forma tradicional, né? Por exemplo, dentro da magia natural, quem é meu aluno, quem já faz magia, ou quem já estudou o básico de magia que seja, você vai ter lá no seu altar uma taça com água, uma vela, um cristal, um incenso. Todo mundo sabe que a base, né, da magia natural, da Wicca, da magia cerimonial, esses elementos aqui, os quatro elementos. Engraçado, né? Quatro são as estações, quatro são os naipes do tarô, quatro são os pontos cardeais, né? Então, o que, que acontece? A gente tem essa questão ali dos quatro elementos. E aí, é por isso que qualquer magia pode ser feita se você tiver uma pedra, um copo de água, não precisa nem ser taça, um copo de água, uma vela, pode ser vela branca, e se não tiver um incenso, é só canalizar o ar que já está ao seu redor. A magia é feita. Agora, nem toda magia precisa seguir esse padrão. Por exemplo, quando você faz uma oferenda, vamos pegar ali um padê para o seu Exu. Vamos lá. Você ofereceu cachaça, vela e despachou ali o padê. Você já viu os quatro elementos ali? A vela é o fogo. A cachaça ali, o elemento água. A terra tá desde o alguidar que você oferenda aos frutos da terra que você coloca. Porque o que você coloca no alguidar? Farinha, né? A gente coloca ali a farinha de mandioca, a gente coloca ali, por exemplo, cebola, alho, pimenta, dependendo do tipo de trabalho que você está fazendo. Aquilo é fruto da terra. Então, eu estou trabalhando o elemento terra. O ar, ele está presente aqui, não tem como o ar não estar presente, mas na concentração, na canalização ou no cigarro que eu acendo. Então, quando eu tenho ali, despachando um padê para Exu, os quatro elementos estão ali. Só que não na forma que vocês estão acostumados a fazer. Entende como é que a magia é a mesma magia praticada em tradições diferentes? Então, o cigarro é o incenso, a cachaça é a água, o fogo é a vela. O padê, os elementos que são colocados dentro do alguidar, são os frutos da terra. Porque aí vai uma coisa muito legal. Tudo que vem da terra é terra. Quando você está tomando um banho de ervas, você está trabalhando o elemento terra, além do elemento água, além do elemento fogo. Se for um banho aromático, também o elemento ar. Então, um banho, um simples ato, peguei lá um banho de lavanda, um banho de camomila, um banho de rosas. Ali tem a água, que vai absorver a energia do banho. Tem a rosa, né, que você pegou, que é fruto da terra. Tira a rosa da terra para você ver. A rosa é composto dos elementos que a planta tira de onde? Da terra. Então, a erva é terra. O fogo necessário para alquimia e transmutação. O ar do aroma, né, que você utiliza, presente ali naquele banho. Então, olha que interessante, né? O quanto que a magia, os quatro elementos estão presentes em absolutamente qualquer magia que você faça.
Então, quando eu vou fazer uma magia, eu preciso dos 4 elementos. Só que não necessariamente no formato tradicional que a gente conhece. Então, vamos lá. Vamos falar da gente agora? Esse corpo físico aqui, essa engrenagem maravilhosa que o universo deu para mim, esse aqui, e deu o de cada um de vocês que está me assistindo. Esse corpo físico só funciona porque ele também tem os 4 elementos dentro dele. Você tem o calor, que quer ver uma coisa? Morreu, acabou. Você já tocou no morto? Acabou, é frio. É frio, é frígido. Acabou. Ou seja, enquanto para que haja vida, o calor estar ali, o sangue quente, né? O calor do corpo é fogo. Você tem a estrutura da terra, seja na sua pele, seja nos seus ossos, nos cristais de apatita que formam o seu corpo. Você tem o ar, né? A gente acha que a gente respira só pelo pulmão. Cada célula do nosso corpo respira, precisa do ar. O que o pulmão faz é pegar as moléculas de oxigênio e, através dos alvéolos pulmonares, né, diluir na corrente sanguínea, que vai levar isso para todo o corpo. Então, cada célula do seu corpo precisa do ar. Tanto que, ó, prende a respiração para você ver quanto tempo você dura. A água, então, não precisa nem falar, né? Mais de 70% do nosso corpo é água. Por suor, urina, sêmen, sangue, baba, lágrima, mucosa, água. Tudo é água. Nosso corpo é água. Então, os 4 elementos estão na composição física do nosso corpo. E é sagrado. É um templo, é mágico. Gente, viver é um ato mágico. Eu sempre falo isso com vocês. Viver é magia. Mestre Buda nos ensina que a reencarnação é algo tão sagrado, que na natureza a alma reencarnar é tão rara de acontecer que é a mesma coisa de uma. Olha a analogia que Mestre Buda fala sobre o quanto encarnar é algo milagroso. E reencarnar está para a natureza. A mesma probabilidade, né, da vida acontecer é a mesma de um pedaço de madeira oco com buraco, uma tartaruga cega nadando no fundo do oceano subir e acertar ao mesmo tempo o buraco desse pedaço de madeira flutuante. Você consegue entender o quanto é raro disso acontecer? Uma tartaruga cega no fundo do oceano, nadando em direção à superfície, encontrar um pedaço de madeira com um buraco à deriva. Buda quis dizer que viver é um ato mágico, é uma coisa única. E é. Os 4 elementos juntos, numa combinação perfeita, gera a vida. Então, olha os 4 elementos no corpo físico. Os 4 elementos em qualquer ritual que você vai fazer, desde acender uma vela até tomar um banho de ervas. Ou um padê, que eu arrio para o meu Exu. Ou dentro da magia natural mesmo, né? Ali, com água, terra, fogo e ar. Só que quando eu digo para vocês que os 4 elementos precisam estar presentes no seu ritual para ele dar certo, não é só representá-los fisicamente. Porque aí vem uma grande questão da magia. A magia, ela é uma chave. A magia que eu falo, a magia ritualística. Acender vela, desenhar símbolos, fazer oferendas, entoar cânticos. Tudo que compõe um ato mágico é chave. Chave tem uma única função: abrir portas. A magia que eu faço do lado de fora é uma chave para abrir o meu mundo interno. É aqui que a magia acontece. Então, tem gente que fica lá balançando os braços, falando coisas, colocando 1 zilhão de elementos ali, mas está tão vazio aquele ritual que nada acontece. Por quê? Porque essa chave não abriu porta nenhuma. Essa chave não acessou nada. Sabe? Isso é muito importante. Então, a magia ela é chave. Então, eu preciso abrir fora e eu preciso que isso que eu estou fazendo fora movimente as energias internas. E essa energia interna que cria a realidade. Porque nós somos microcosmos do universo. A mudança acontece aqui e se manifesta lá fora. Então, o que acontece? Quando a gente tem um ritual, ele precisa ter... Olha, vamos lá. Ele precisa ter a estrutura da Terra,
ele precisa ter o poder do fogo, ele precisa ter a movimentação da água e ele precisa ter a expansão do ar. Se o seu ritual não tiver nada disso, não precisa fazer. Vou te dar um exemplo. Hoje uma moça me procurou e ela queria fazer um adoçamento. E eu desestimulei ela a fazer esse adoçamento. Por que você desestimulou ela a fazer o adoçamento, Gilberto? Porque ela não queria um adoçamento. Ao narrar a história dela, ao narrar os processos dela, eu percebi que o processo dela era muito mais emocional, egóico, do que necessariamente amor. E aí é que está um ponto. O magista tem que saber que tem magias que ele não deve fazer, porque não vai dar certo, ou porque o que a pessoa quer não é o que ela está te pedindo. Na maioria das vezes, a gente pede para o universo ou pede para o bruxo magista algo que nem a gente sabe direito o que é. Como assim, Gilberto? É simples. Essa mulher, na cabeça dela, vamos fazer um adoçamento para juntar essas duas pessoas. Mas ela não quer esse cara. Ela não quer esse cara. Esse cara, ele representa algo que ela quer, mas não é ele. Então adianta fazer uma. Que ela, assim, não havia amor na dissertação dela. Havia posse, domínio, havia medo de ficar sozinha, havia insegurança. Ela não tinha estrutura nela, na própria vida, e menos ainda no desejo dela. Então, eu desestimulei ela a fazer. Por quê? Porque a magia, a primeira coisa que a gente precisava fazer, que é ter uma vontade definida, ela não tinha. E aí, eu já passo uma lição para vocês. Definição de magia: capacidade de alterar a realidade de acordo com a nossa vontade, usando o nosso conhecimento. Vontade não é desejo, porque há uma diferença muito grande. Vontade vem da terra. A terra tem desejo, a terra tem vontade. Por exemplo, você tem uma ideia da diferença de vontade e de desejo. Fome é vontade. Aquela fome assim, você abre a geladeira, não tem nada gostoso ali, e aí você acaba não pegando nada, isso é desejo. Sabe aquela fome oculta que dá de madrugada? Que você fala, eu tô com fome. Aí você abre a geladeira, já tem arroz e feijão. Arroz e feijão não quero, não. Eu queria uma pizza, um hambúrguer. Isso é desejo. Não é vontade. Você não tá com fome. Então, esse é o ponto. A fome é necessidade. O corpo fala que você está com fome para pôr energia para dentro, para pôr combustível. É terra, é estrutura. Desejo, dá e passa. Eu quero pizza. Aí alguém fala, não, vou pegar lanche. Eu quero lanche então. Quando você está com fome, você come até angu seco. Essa é a diferença. E magia tem que ser feita na vontade, não no desejo. Então, quando você for fazer magia para qualquer coisa, pensa, vale a pena fazer? O bruxo nunca faz magia no impulso. Fulano me fez raiva, vou amaldiçoar a vida daquela pessoa. Não. Passa 1, 2, 3, 4 dias, uma semana. Se ainda quer fazer isso, faz. Se possível, espere um mês. Porque se você faz uma magia hoje e mês que vem você se arrepende, que tipo de bruxo você é? Outra coisa, desejo, eu quero fazer uma coisa porque eu quero que fulano fique comigo, que a gente volte, que a gente namore. Tá, você pode fazer, o bruxo é livre para fazer o que quiser, né? O homem é livre de fazer o que ele desejar, o que ele quiser fazer. Ok, beleza, o homem é livre de fazer o que ele desejar fazer. Mas espera, que às vezes você ficou um mês com o cara, você viu que esse cara não é para você. Imagina se tiver feito uma magia lá atrás no desejo, como é que vai estar agora? Então, existe questões, né, que a gente precisa visualizar que o bruxo ele tem que ter a magia que é feita, ela precisa do elemento terra, estrutura. Eu quero isso. Tanto que eu lembro quando eu estava estudando, começando o meu desenvolvimento de magia, mais de 10 anos atrás, eu li um livro chamado Fundamentos de Magia K. E uma das coisas que eu nunca esqueço daquele livro, o autor falava uma coisa: um bruxo nunca desiste a partir do momento que ele fala que vai. Ele não desiste, não existe meio do caminho. Tem um ditado viking, né, que eu trago também nesse momento da nossa palestra, que é assim: dizem que os vikings, quando chegavam no lugar, eles queimavam o barco. Porque não tinha volta. Era ir ou ir. O bruxo é assim.
Aí você fala, nossa, então quer dizer que bruxo é cabeça dura. Não, porque o bruxo, ele sabe medir as consequências antes. Então, se ele foi, ele já pensou, ele já analisou, tem terra, tem estrutura. Bruxo tem estrutura. O bruxo, que cada hora quer uma coisa, cada hora pensa uma coisa, é como a poeira no vento, ainda precisa trabalhar e equilibrar o elemento terra. Gente, vocês podem deixar nas dúvidas de vocês no chat, daqui a pouquinho eu vou abrir, tá? Então, terra é o primeiro elemento que vocês precisam fazer. Segundo elemento, poder. Fogo é poder. Fogo é poder. O homem, né? Alguns autores, por exemplo, tem um autor de magia que eu gosto muito, que é o Oberon. Ele escreveu um livro chamado Grimório para Aprendiz de Feiticeiro. É um livro gigante, tem 700 páginas. Eu já li umas 3 vezes, que é um livro muito bom. Ele é simples, mas é profundo ao mesmo tempo. Ele fala que a magia surgiu junto com o fogo. Porque se magia é transformação, o fogo propiciou que os nossos ancestrais mudassem a sua realidade. Através do fogo, o homem dominou a agricultura. Ele limpou o terreno com fogo. Através do fogo, o homem dominou, por exemplo, a alimentação, cambiou ali, deixando de comer cru para comer cozido. O fogo fez com que o homem dominasse a noite. Que até então o sol se punha, mas tinha que correr para a caverna e lutar para nenhum bicho comer nós enquanto a gente estava dormindo. O fogo fez com que a gente pudesse ter uma vida noturna. Tanto que estamos agora, 11 horas da noite, 10 e meia, 11 horas da noite, trabalhando, estudando, vivendo. Quantas vezes eu, fim de semana, eu costumo sair 10, 11 horas para a rua? O fogo propiciou isso. O fogo nos deu domínio sobre os animais. Concorda comigo que fogo é poder? Mesmo hoje em dia, por exemplo, a arma de fogo, a bomba nuclear, as armas, é fogo, né? Quais são o requisito para uma civilização poderosa? O poder bélico, o poder de fogo que elas têm. Vamos pegar, por exemplo, lá os Estados Unidos, fazendo um monte de cagada. Independente, gente, se a gente é de direita ou de esquerda, a gente sabe que está tendo muita coisa ali. Mas vamos lá. Quem que topa de frente? Pode falar, pode fazer. Quem que vai topar os Estados Unidos de frente? Os caras têm poder. Entende? Fogo é poder. E aí, para que a minha magia dê certo, a terra tem que estar ali. Estrutura, vontade, né? Aquilo tem que ser constante, não pode ser uma coisa banal. Eu tenho que ter poder. Poder pessoal, elementos poderosos, intenção definida, força. Por isso que bruxo que tem baixa estima, magia não dá certo, não. Bruxo que não tem poder pessoal, dá certo, não. Você tem que ter força, poder. Gilberto, mas como é que eu adquiro poder? Poder você já tem, só precisa encontrar ele. Você tem o divino que habita dentro de você, o espírito habita dentro de você. Vou falar disso daqui a pouquinho. Poder. Bruxo que tem medo, bruxo que tem baixa estima, bruxo que é dodóizinho, bruxo que é vitimista, bruxo que não sabe o que está fazendo, porque poder é sobre conhecimento também. Adianta nada eu ter uma bomba nuclear se eu não sei usar. Ela vai me destruir, que é o que o elemento fogo faz com quem o manipula de forma errada. Cada elemento tem seus perigos também. O elemento fogo consome quem o utiliza errado. Então, para que a minha magia dê certo, ela precisa do cristal, ela precisa do elemento terra, ela precisa da fruta, ela precisa da oferenda, mas ela precisa da estrutura também da terra. Para que a minha magia dê certo, ela precisa da pólvora, ela precisa do fogo, ela precisa da fogueira, ela precisa da vela, mas ela precisa do poder do magista, do fogo interno do magista. Ela precisa de um elemento, de uma natureza da água que é o seguinte: a água se adapta ao copo. A água tem o poder de adaptação, mudança. Tá? Quando eu vou fazer magia, eu altero alguma coisa, eu mudo alguma coisa. E eu preciso do elemento água para aquilo ali. A energia da mudança tem que estar presente. A água também tem uma energia de purificação. Porque, por exemplo, geralmente aquilo que eu mudo, né? Eu não quero mudar para pior, eu quero mudar para melhor. Eu preciso limpar, eu preciso curar, eu preciso purificar alguma coisa. Isso vem do elemento água. Então eu preciso dessa maleabilidade. E aí eu vou dar um conselho para vocês. Tem muitos bruxos que fazem magia, mas não dão espaço para essa magia acontecer. Não trazem mobilidade. Eu vou dar um exemplo. Você fez uma magia de prosperidade. Você vai ficar o dia inteiro
mexendo em rede social, esperando o dinheiro cair na tua conta? Não é isso. O que eu faço então, Gilberto? Você vai entregar currículo, você vai fazer um cursinho, você vai sair, vai fazer alguma coisa, e quanto mais coisas você puder, quanto mais portas você abrir, mais maleabilidade para a magia entrar de volta na sua vida. Vocês sabiam disso? Quando você joga a magia para o ar, você tem que abrir portas para ela cair de novo. Senão ela fica lá pendente até uma porta vir. Então a água é a mudança, é essa maleabilidade. E outra coisa, magia não é matemática, tá? 2 mais 2 é sempre 4, mas 2 mais 2 na magia pode ser 10, pode ser 20, pode ser 3. Porque magia é dinâmica. Então você tem que entender também que magia é uma coisa volátil, é uma coisa que cambia. Então, ela, inclusive, às vezes, até para melhor do que você pediu. Diferente muitas vezes. Mas raramente a magia vai te dar exatamente o que você quer. Porque ela muda. Por exemplo, o mesmo feitiço feito em épocas diferentes, com uma vibração diferente, por pessoas diferentes, vai ter resultados diferentes. Não existem duas magias iguais. Por fim, para que uma magia dê certo, ela precisa da expansão do ar. Ela precisa de espaço para acontecer. Magia limitada demais geralmente não tem bons efeitos, bom resultado. O ar é que traz movimento, dinamismo, vida. Por isso que magia feita em ambiente externo é mais poderosa. Né? Por isso que magia, por exemplo, que eu faço várias coisas e permito que ela flua, é melhor. Magia tem que trabalhar a parte espiritual, a parte mental, que é regida pelo ar. Sonhos, vidência, tarô, tudo isso é domínio do elemento ar. Pensamento, lei da atração, leis cósmicas, tudo aquilo que eu não consigo pegar, tudo aquilo que é etérico, tudo aquilo. O ar eu sei que existe, mas eu não vejo. Assim como as leis espirituais. O mundo espiritual eu sei que ele existe, mas eu não vejo. Não é à toa que nas tradições iorubás, Yansan é senhora dos ventos e também dos mortos. Consegue visualizar? Porque o reino espiritual, o reino psíquico é associado ao elemento ar. Então, percebam quantos 4 elementos estão presentes em tudo que a gente faz. E aí eu mostrei para vocês que os 4 elementos não são só a materialização, mas são frequências. Então, terra. O que é a terra? A terra é estrutura. A terra é estabilidade. A terra é constância. A terra é materialidade. A terra é forma física definida. Quando eu falo, por exemplo, que taurino, virginiano e capricorniano é sistemático, é trabalhador, é metódico, nada mais eu estou fazendo do que dando atributos do elemento que rege esses signos, que é a terra. Quando a gente fala, por exemplo, que taurino é muito ligado à comida, né, ao corpo físico, né, diz que transar com taurino é uma beleza, porque os caras têm uma coisa com o corpo, né? Por quê? Porque a terra é o elemento de onde vem o corpo. A terra é o elemento de onde vem o fruto da terra. Quando a gente fala, por exemplo, que virginiano é metódico, sistemático, é porque isso é uma característica da terra. Quando a gente fala que essas pessoas têm dificuldades, são avessos à mudança, é porque a terra é estável, estruturada. Ela demora muito para mudar. Terra. Então, é importante a gente entender que se eu quero estrutura na minha vida, o que eu preciso fazer? Trabalhar o elemento terra. Andar descalço na terra, tomar banho de ervas, andar com cristais, usar roupas escuras que remontam à terra, preto, marrom, verde. Tudo isso é terra. Agenda é terra. Responsabilidade é terra. Bater ponto no serviço é terra. CLT é terra. Relacionamento fechado, estruturado, compromisso é terra. Casamento é terra. Contrato é terra. Um homem estável na vida é terra. Uma mulher responsável é terra. Tudo isso é terra.
Quando eu faço o feitiço várias vezes, dando forma astral, estrutura, firmeza astral, eu estou trabalhando no elemento terra. Quando eu falo que eu faço algo 7 sextas-feiras, repito 7 vezes alguma coisa, faço 20, sabe essa coisa organizada? É terra. O fogo é o contrário. Fogo é paixão. Tesão é fogo. Ira é fogo. Tanto a ira quanto o tesão pode te destruir. Tudo que aquece o seu corpo, a raiva que te deixa fervilhando, o tesão que te deixa no limite, o excesso de trabalho que aquece o seu corpo, todo o excesso é fogo. Tudo que é intenso é fogo. Tudo que é poder é fogo. Palavras podem queimar alguém. Quando eu grito, quando eu ofendo, palavras, né, dependendo, elas são fogo. Palavras são poder. O fogo é isso. Então, por exemplo, quando eu acordo de manhã, tomo um banho e vou trabalhar, fogo. Se eu faço isso todo dia, terra alimentando o fogo. Se eu, por exemplo, tô cansado desse relacionamento tóxico, tomo uma decisão, para mim acabou. Fogo, poder. Quando, por exemplo, eu destruo alguém que está me prejudicando, fogo. Quem destrói é o fogo. O elemento que tem como natureza o fogo. Agora, o fogo também é transmutação. O fogo transforma as coisas. O alimento entra cru e sai cozido. O fogo transforma as coisas em cinza. O fogo é transmutação, é transformação. O fogo pega as coisas do plano material e leva para o plano espiritual. Por isso que vários feitiços e magias nós queimamos. Por isso que no dia do nosso aniversário, a gente faz o pedido diante de uma vela acesa. Velas abrem portais. Por isso que a maioria dos feitiços tem o fogo. Porque o fogo leva para o mundo astral, leva para o plano espiritual os seus pedidos. Quando eu queimo alguma coisa, eu estou jogando para lá. Porque a destruição real não existe. É transmutação. Isso é fogo. Então, toda vez que eu mudo de personalidade, que eu tomo uma decisão na minha vida, é fogo. A metáfora da fênix, que queima e renasce, ela explica esse princípio do fogo para nós. Os mitos nos ensinam. Por isso que bruxos sempre gostam de mitologias. Mas não como entretenimento, como aprendizado. Emoções é água. Cura é água. Cuidado é água. Diplomacia é água. Lembra que a água ela adapta ao formato do copo? O que é diplomacia? Diálogo. Diálogo não é um se adaptando ali à ideia do outro. Quando eu cuido de alguém, eu não estou ali me adaptando ao outro. O que é o abraço, senão o meu corpo se adaptando ao formato do corpo do outro? Água. Carinho, afeto, sentimento é água. Agora, depressão, angústia, amargura também é água. Porque o que acontece com a água quando ela fica parada? Apodrece. Emoções paradas apodrecem. Tanto que o desequilíbrio, pessoas que têm muita emoção e não trabalham essa emoção, sabe o que acontece com elas? Elas ficam depressivas, elas ficam deprimidas, elas ficam amarguradas. Elas são magoadas, ou seja, água má. Entendeu? O que é a mágoa? Uma água. Uma água suja. Então, o elemento água é muito fácil, gente. Mulher é muito. Você pode ver. Por que fulana é assim? Porque ela sofreu muito na vida, ela amou demais, né? E não deu certo o amor. Ou seja, ela trabalhou o elemento água, mal trabalhado, aquilo apodreceu dentro dela, que é o que acontece com a água. Agora, quando eu curo, é água. Quando eu sou cordial, é água. Quando eu sou amoroso, é água. Quando eu demonstro afeto, é água. Quando eu limpo, faço uma faxina na casa, é água. E o ar, Gilberto? Ar é criatividade, ar é ideias, é movimento, é expansão. Inspiração é água. Perdão, é ar. Oráculo, vidência é ar. Sonhos é ar. Imaginação é ar. Pensamento é ar. Criatividade é ar.
Consegue entender? Então, que é muito mais do que só o elemento físico ali. E, por fim, nós temos um quinto elemento. Você já ouviu falar no quinto elemento? O espírito, o akasha, o éter, Deus. A ânima das coisas. A origem dos quatro elementos. E o que gera e o que, quando eu junto os quatro elementos, eu tenho. Lembre que esse corpo físico ele é a junção dos quatro elementos, mas você sabe o que faz essa água, essa terra e esse ar e esse fogo se fundirem e formarem o Gilberto? O espírito que anima esse corpo. O dia que esse espírito se vai, esse corpo já era. A magia é a mesma coisa. O que muda? Por exemplo, lembra que eu falei dos quatro elementos da vela aqui? O que faz a vela ter poder é a intenção que eu coloco sobre ela, sobre os quatro elementos. Isso é o espírito do feitiço. Quando eu faço uma magia, é o ânima, é o akasha que define aquilo ali. Ânima, caixa, espírito é a mesma coisa. Esse é o quinto elemento. A quinta ponta, né, do pentagrama. É a cabeça. É o que dá liga a todos os elementos. E quando eu junto todos os elementos, é isso que eu acesso. Por isso que numa magia, quando os quatro elementos estão presentes, o espírito se manifesta. Porque quando eu junto os quatro elementos, eu volto para a base do universo, que é Deus. E Deus se dilui no universo através dessas quatro essências primordiais. E aí, levando isso, né? Então, nós temos Deus, a caixa, espírito, né? Nós temos os quatro elementos. Tudo na sua vida, para dar certo, assim como a criação, precisa dos quatro elementos. Vamos pensar, por exemplo, em namoro. O seu namoro dá certo, o seu casamento dá certo, ou qualquer relação afetiva dê certo. Precisa de estrutura, porque assim, se não é nada, se não tem um vínculo, se não tem um compromisso, não é namoro. Então você precisa da estrutura. E aí pode ser um relacionamento fechado, um relacionamento aberto. As regras, a ideia de que a gente tem alguma coisa, isso é terra. Tudo que tem uma forma definida é terra. Tem que ter essa forma definida. Tem que ter uma certa rotina. Imagina se eu namoro uma pessoa hoje e fico 10 anos sem ver ela. Não existe. Talvez eu não precisa vê-la todos os dias. Talvez sim, depende de pessoa. Mas você concorda que para existir um relacionamento tem que ter uma certa estrutura? Se, por exemplo, a gente sai todo dia também, você concorda comigo que muito provavelmente esse casamento não vai dar certo? Mesmo que os dois sejam baladeiros, o casal precisa de uma rotina, ele precisa de um tempo, ele precisa de uma estrutura, ele precisa de uma forma definida. É por isso que muito relacionamento não dá certo. Se não tem forma física, o que a gente tem? Ah, eu não sei o que a gente tem. Então não tem nada. A terra é a base, é sobre ela que se constrói. É sobre o elemento terra que existe. Mas, se também a gente só tem rotina, estrutura, forma definida, regra no nosso namoro, você concorda que vai chegar um momento que vai ficar meio pesado? O elemento terra tem esse efeito, ele é muito pesado. Se eu não trabalho os outros elementos, ele me sufoca. O mesmo muro que me protege me prende. O mesmo teto que me protege do tempo pode cair sobre a minha cabeça. É por isso que a gente luta tanto para arrumar um emprego. Quando arruma um emprego, você tem que trabalhar de 7 às 4, você fica, ai meu Deus do céu, que prisão. Caramba, mas você lutou tanto para ter um emprego? Claro. Agora que eu tenho, eu estou sobre o peso da terra. E aí o que salva? Os outros elementos. Então, para o namoro dar certo, tem que ter a terra, mas também tem que ter o fogo. Onde que está o fogo, Gilberto? Na relação. No tesão, no sexo. Porque se acabou o sexo, já é uma coisa ruim. Mas, Gilberto, às vezes o casal está junto há 60 anos, já não tem mais sexo. Beleza. Mas tem que ter aquela coisa do fogo, da paixão. Se não tiver paixão, não tem relacionamento. Pode estar ali, ter o papel assinado, pode ter todo mundo dizendo que você é um casal, vocês podem dormir junto, morar junto, mas se não tem paixão, se não tem aquele fogo, sabe? Se não tem aquele. Não adianta. O fogo é a paixão, é o sexo, o fogo é a admiração, porque o fogo deixa a gente admirado. Por exemplo, se você vê uma chama de vela, ela mexe com você. O fogo, ele chama a atenção. Não é à toa que a gente continua, por exemplo, no passado, os nossos ancestrais contavam histórias à beirada da fogueira. A fogueira chama a atenção. Hoje em dia, a gente tem pequenas fogueiras na nossa mão 24 horas por dia. Provavelmente vocês estão me vendo por uma delas. Chama a atenção, a imagem, o fogo, né? Então, se você perde admiração pelo seu parceiro,
Se o seu parceiro não tem mais nenhum poder sobre você e vice-versa, não tem relacionamento. Isso é o fogo. Se não tem sentimento, se não tem, por exemplo, acolhimento, diálogo, se eu se não há aquela dança, né? A dança ela está muito associada ao relacionamento, né? Por exemplo, a gente tem danças como o tango, né? Que é aquela coisa, sabe? Você consegue ver um casal ali na dança, porque um relacionamento é muito isso. Tem momentos que eu quero sair hoje. Ah, eu queria ficar em casa, beleza? Mas hoje a gente fica em casa, mas semana que vem a gente sai. Ou tipo assim, eu queria ver um filme disso, mas semana passada a gente já viu, então hoje quem vai ver é você. Essa adaptação, essa maleabilidade, esse acolhimento, esse sentimento é água. E o ar? O ar é o dinamismo, é a criatividade. Eu sempre falo isso, para uma relação dar certo, você tem que se apaixonar pelas novas versões do seu parceiro. Tem que fazer uma coisa diferente, sair da rotina. Você consegue perceber que se eu equilibrar os 4 elementos da minha relação, a minha relação vai dar certo? E quando qualquer um desses elementos está em desequilíbrio, a minha relação se desequilibra e se desintegra em algum momento. A mesma coisa valeria, por exemplo, para a minha vida financeira. Não adianta eu querer prosperar se eu não tiver rotina. Tem gente que fala, gente que procrastina muito, gente, por exemplo, que hoje vende roupa, amanhã vende calçado, depois da manhã quer dar aula, depois quer ser Uber, depois quer ser bombeiro, depois quer ser tudo e não é nada. Porque você tem que ter estrutura, seja lá qual área for. Tem que ter terra. Mas eu não quero. O terra é CLT, mas, por exemplo, eu trabalho para mim, mas eu tenho rotina. Eu tenho uma agenda, eu tenho ali definido o que eu faço. Eu faço várias coisas, mas eu tenho uma definição do que eu faço. Entende? Então, a terra está ali na vida financeira, aonde? Na agenda, na organização financeira, na definição do que você quer trabalhar, na constância do que você trabalha. Então, se você tem o elemento terra, que é o elemento central da prosperidade, porque o ouro vem de onde? Da terra. Tudo que tem dinheiro, valor vem de onde? Da terra. Seja a comida, que é o bem mais precioso, a prata, o ouro, aos metais raros que dão origem às empresas de tecnologia, que são as mais valiosas do mundo hoje. Tudo vem de onde? Da terra. Então, o elemento central para prosperar é a terra, mas não é o único. Porque tem gente que trabalha a vida inteira e fica pobre. Por quê? Porque faltou os outros 3 elementos. Faltou o quê? O fogo, a força. Vamos fazer mais, vamos fazer além. Entendeu? Não vou trabalhar. Eu formei um contador. Eu ganho ali R$ 2.000 por mês. Tá bom. O fogo que vai te fazer, não, eu quero mais. Eu quero fazer outra faculdade. Eu quero trabalhar depois do expediente num projeto pessoal meu. Eu quero bater meta. Se eu fiz uma meta que eu ia vender 2.000 esse mês que vem eu vou bater 3.000. Esse fogo é o que te faz ir à frente. É o que faz você se destacar. É o que dá poder a você. Mas também não adianta nada disso se você não tiver a adaptação da água. Nem sempre você vai ganhar o que você ganhou mês passado. Outra coisa, a água ela tem a ideia do fluxo. Tem muita gente que me procura, eu tenho clientes, né, de muitos anos. Eu trabalho como tarólogo já há mais de 10 anos, então eu tenho clientes que me acompanham desde o início. E alguns clientes, alguns alunos, né, por exemplo, dos cursos, eu tenho alunos de baralho cigano, por exemplo, que foram meus alunos em 2016. E aí começaram a ler cartas, né, numa época que teve aquele boom. 2018, 2019, teve um boom muito grande de tarólogos, né? Até hoje ainda tem, mas assim, muitos já ficaram pelo caminho. Mas teve um boom ali em 2018, 2019, 2020. Teve um boom. E aí muita gente ganhou dinheiro. Eu tenho um aluno meus, por exemplo, que compraram casa nessa época. Eu tenho alunos meus, eu tinha uma aluna, por exemplo, que ela vendia Avon quando me conheceu, e no final desse período eu já estava ganhando R$ 3.000 por mês jogando cartas, né? E aí, essas mesmas pessoas, anos depois, vão fazer novos cursos, ou vão fazer consultas comigo, e falam assim, Gilberto, gente, vocês não têm ideia do quanto que eu escuto isso. Eu continuo fazendo a mesma coisa, mas meus clientes sumiram tudo, meu dinheiro acabou. Eu já cheguei a fazer 6, 7, 10 mil no mês. Hoje em dia eu custo fazer um salário. Sabe qual que é o erro dessas pessoas? Elas não se adaptaram ao mercado. Elas acreditaram que a vida inteira as coisas seriam como estão.
Isso, falei de tarólogo, mas é qualquer profissão. Não adianta, daqui 10 anos você não vai estar fazendo o que você está fazendo hoje. E se você daqui hoje insistir, pelo menos não do jeito que você faz, não da forma como você faz, tudo vai cambiar. Então, se você quer prosperar, você tem que ali aproveitar as mudanças. Ó, o que está dando agora? Vamos para cá. Antes de cair, já joga, né? Tipo assim, eu trabalho a vibração da prosperidade na minha vida como jogar vôlei. Já jogaram vôlei? Ou jogar peteca? A bola não pode cair. Então, começou a cair, joga para cima de novo. Então, não está dando certo por aqui. Antes de ir para o fundo do poço, eu vou fazer outra coisa. Eu não vou ficar, vai cair, vai cair, vai cair, vai cair, caiu. A vida é muito difícil mesmo, tudo é errado para mim. Cadê o elemento água? Adaptação, mudança, fluxo. Precisa existir isso para você prosperar. E o elemento ar? O elemento ar, que é o que dá vida às coisas, é o que vai fazer você ter inspiração, ter ideias, criatividade, dinamismo, expansão. Se você colocar os 4 elementos na sua carreira profissional, o dinheiro nunca vai faltar. Não é só sobre ritual, é sobre trazer esse saber para a vida prática. Se você, por exemplo, levar esses 4 elementos e o espírito naturalmente vai vir, que é a ânima que conecta isso tudo, que é a sua vocação, a sua vontade, o seu desejo, tudo flui profissionalmente falando na sua vida. Então, relacionamento, 4 elementos. Se o seu relacionamento está em crise, ou qualquer relacionamento em crise, pode analisar que está em desequilíbrio em algum dos elementos. Ou está com excesso de elementos, ou com ausência e déficit de outro. E geralmente é dizer a ausência de um ou excesso de um elemento desequilibra o outro. Por exemplo, se eu tenho excesso de ar, eu tenho pouca terra. Se eu tenho excesso de terra, eu tenho pouco ar. Se eu tenho excesso de água, eu tenho pouco fogo. Se eu tenho excesso de fogo, eu tenho pouca água. Levando agora, né, falei, olha, dos 4 elementos no relacionamento, na vida financeira, até para o seu corpo, que é os 4 elementos, ficar em equilíbrio, o que você precisa? Você precisa ar puro, né? Você precisa de exercício físico, né? Você precisa de alimento, que vem de onde? Da terra. Você precisa do quê? Da água. Você precisa do sol, né? Você sabia que se tirar o sol da criatura humana, ela morre em 2, 3 anos? E o fogo não é só o sol. O fogo é o movimento. O seu corpo precisa se movimentar. Tanto que quando você movimenta, o que acontece? Calor. Então, para você ter saudável, você precisa se exercitar, você precisa beber água, você precisa comer, você precisa de rotina, você precisa acordar, comer e dormir nos mesmos horários. Isso é terra também. Perceba que para ter saúde, para ter amor e para ter dinheiro, os 4 elementos precisam estar presentes. Agora que eu falei horrores, eu vou dar tempo, né? Se alguém quiser comentar alguma coisa, pode ser via chat, pode abrir o áudio também e falar, pode abrir a câmera se você quiser falar, e eu vou responder as perguntas de vocês depois de trabalhar o elemento água. Vamos ver as perguntinhas de vocês. Deixa eu ver. Vamos lá. Tá. A Egna. Ah, tá. Vamos lá. Aqui. A Lumara. Professor, ensina a invocar os 4 elementos no din-din. Acabei de falar sobre essa questão, né? De como você trabalha os 4 elementos na prosperidade. É claro, através também de rituais, né? O elemento terra é o elemento central quando se fala de prosperidade. Tanto que alguns teóricos da conspiração falam que o 4º arcanjo foi escondido pela igreja cristã para que as pessoas ficassem na pobreza, né? Porque dentro da alta magia, nós temos. No meu curso de magia elemental, eu ensino isso. Mas, por exemplo, nós temos 4 arcanjos regentes de cada elemento. Por exemplo, o arcanjo Miguel seria o arcanjo do elemento fogo. E o arcanjo Uriel seria o arcanjo do elemento terra. E esse arcanjo não é citado na Bíblia, porque a ideia seria manter pobre. Eu não acredito nisso, não.
Mas o arcanjo Uriel é um dos arcanjos que a gente invoca quando trabalha a prosperidade. É por isso que a gente tem os gnomos, né, como elementos ali para trazer dinheiro, prosperidade. Então a terra, né, é o elemento central para prosperar. Mas como a gente viu, para de fato prosperar, todos os quatro elementos precisam estar em harmonia. A Daisy fala, a água seria o elemento que está nos outros. A água, ela seria a nossa. A água, ela trabalha muito. Você falou um ponto legal, mas deixa eu te explicar. Não é o elemento que está nos outros. A água está em tudo. Está em mim, está no outro. Mas a água, ela tem uma relação muito forte de condução, de conexão. Tanto que os nossos neurônios, né, que fazem a conectividade, eles precisam da água para poder fazer isso, para fazer essa condutividade ali dos pensamentos e tudo mais. As emoções é o que nos conecta ao outro. Então, a água ela pode estar associada a esse aspecto de conexão, de conexão do todo mesmo. Né? Tanto que, se a gente parar para pensar, o nosso universo, o que a gente chama de oxigênio, é água em estado gasoso. Né? E isso que cria essa conectividade, essa conexão global, vamos falar assim. A água está associada a esse sentido de conexão, mas existe água em tudo, tá? Gilberto, você falou sobre a raridade da reencarnação. Eu pensei que todos reencarnaram. Então, algumas consciências se dissolvem na morte física? Vamos lá. Quem perguntou foi a Cris. Então, vamos lá, Cris. Reencarnação é um assunto muito complexo, né? E não é muito tema da nossa palestra hoje. Mas o que acontece? Eu trouxe essa questão, né, essa referência de Mestre Buda sobre a reencarnação, porque eu quero mostrar para vocês o quanto viver é um ato mágico e é um ato sagrado, né? É uma coisa que deve ser aproveitada. A gente não deve jogar a nossa encarnação fora com lamúria, reclamação. Eu sofri muito na infância, mas vai continuar sofrendo agora na vida adulta por causa de quê? Sabe? Então eu trouxe muito nessa visão. Mas pincelando esse assunto, a reencarnação, ela é um processo para nós aqui no Ocidente. A reencarnação ela vem muito ali através dos estudos espíritas, né? O espiritismo. Então, o espiritismo ele tem uma visão da reencarnação muito cristã ainda, né? O Allan Kardec ele aproxima muito o cristianismo, né, do espiritismo, até para uma aceitação do cristianismo, né, naquela época. Agora, os conceitos de reencarnação são ancestrais e antigos a isso. Nós temos registros há mais de 5 mil anos, por exemplo, na Índia, falando sobre reencarnação. Se você vai estudar um pouco, por exemplo, o hinduísmo, o shintoísmo, o budismo, as tradições xamânicas, os povos, né, nativos, você vai ter uma expansão muito maior sobre o que é a reencarnação, o pós-vida e tudo mais. Então, assim, o que a gente sabe de reencarnação, o que a maioria das pessoas sabe sobre reencarnação, não é que é errado, mas é limitado. Uma consciência pode nunca reencarnar. Uma consciência, ela pode reencarnar sucessivas vezes. Uma consciência pode reencarnar uma única vez. Uma consciência pode se dissolver depois de reencarnar. Uma consciência pode reencarnar em mais de um corpo ao mesmo tempo. Consegue entender o quanto é um leque de situações? Então, assim, é muito complexo de trazer. Independente disso, reencarnar é uma dádiva, é um presente. É raro de acontecer. Mesmo dentro do espiritismo, né, que é o que a gente mais tem de informação aqui, sabe-se, por exemplo, que há filas reencarnatórias, né? Há uma expectativa de que haja 4 almas para cada encarnado no planeta. Reencarnações exigem questões específicas vibratórias. Por isso que existe o signo, por isso que, por exemplo, há todo um processo, até a fase da Lua, por exemplo, influencia. Se há uma mudança brusca da fase da Lua, por exemplo, próximo da mulher completar o ciclo lá da gestação, pode antecipar o parto. Tanto que o povo mais antigo sabe disso, né? Por exemplo, se tem uma virada de lua e a mulher já está ali próximo dos dias de ganhar, a lua pode antecipar o parto dela. Porque o parto ele é muito complexo, essa situação, sabe? É...
E, além disso, consciências podem se fundir, consciências podem se dividir. É muito amplo esse assunto, sabe? Caberia um estudo só sobre isso no futuro. Mas, assim, saiba que nem toda consciência reencarna. Deixa eu ver aqui. Então, algumas pessoas não são imortais, o espírito pode se dissolver com a morte. Aí é que tá. Você está analisando a questão de um ponto muito individual. Eu vou te dar um exemplo, só para você entender o que é reencarnar. Vou tentar tirar uma gota desse daqui. Isso aqui é a alma reencarnada. Isso aqui é a alma depois que morre. Isso aqui é a segunda reencarnação da alma. É a mesma gota que caiu da primeira vez? Mas você concorda comigo que o que essa água absorveu daqui, ela trouxe para cá, modificou todo disso aqui e volta diferente agora? Então, esse conceito de imortalidade da alma, ele não deve ser confundido com a imortalidade do ego. O ego, ele se dissolve em algum momento. Mas a consciência por trás, não. O que pode acontecer é ela se unir à consciência do todo, do cosmos, entendeu? Então é muito importante você ter essa perspectiva. Que o que morre não é a consciência, não é o espírito, o que morre é o ego. O Gilberto, que fala com vocês, é o ego. É a experiência, é o Deus experienciando a vida por isso daqui. Na próxima vida, Deus pode experienciar a vida como Maria. E parte do Gilberto vai estar lá na essência, mas não é o Gilberto. Então, a gente tem sucessivas vidas, mas não é a mesma vida. Não é a mesma coisa. Tanto que, quando eu falo que eu sou terapeuta de regressão e eu tenho uma mediunidade natural que é a de regressão espontânea, que foi o que me chamou o interesse para a regressão. Eu tenho uma capacidade, por exemplo, mediúnica, de conhecer as minhas vidas passadas em momentos chaves. Por exemplo, alguém entrou na minha vida. Se essa pessoa foi importante em vidas passadas, dentro do convívio com ela, eu vou ter consciência de quem ela é. Eu vou sonhar com ela, eu vou ter visões com ela em outros tempos. Se algo aconteceu numa vida passada, né, e de alguma forma aquilo ecoa em agora, eu vou ter essa consciência natural. Eu vou deitar, eu vou dormir e vou ter essa experiência. E eu te falo, eu tive várias vidas. Eu lembro que a última vez que eu cataloguei, não que eu saiba com exatidão cada uma dessas vidas, eu tive 14 vidas que eu tive acessos a fragmentos delas. Cada um deles está aqui dentro, mas nenhum deles sou eu. Consegue entender? Como a água que foi e voltou. Entendeu? Deixa eu ver aqui. Você fala então que o que e o que falo que somos é o que falo que somos fractais. Eu vou Lumara e aí eu vou juntar com o da Cris. Você fala então que o que sobrevive é o eu superior que originou esse fragmento que vive essa vida. Exatamente. E até essa noção de eu superior também é um fractal de um eu divino, tá? E aí, por que eu estou trazendo essa questão? Então, deixa eu explicar para vocês o seguinte: Deus é unidade. Essa unidade que é Deus, o Criador ou o cosmos, quis experienciar a vida. E ele experiencia a vida através de todos os seres que existem. Só que ele continua sendo ele. Você quer entender o que é reencarnar? Vai jogar videogame. O bonequinho ali dentro é você jogando, dentro das regras do jogo, da matrix do jogo. Mas o que você de fato é está fora de lá, fora do jogo. Então, essa consciência divina que anima nós todos é a mesma. Então, a gente pode perder a individualidade. A gente vai perder a individualidade, Cris. A individualidade ela é importante. Tá, vamos lá então. Eu vou trazer um assunto aqui, abrir um parênteses para explicar isso aqui para vocês. Talvez eu até faça um dia uma palestra só sobre isso, com mais aprofundamento. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Deus é perfeito. Deus é infinito.
Só que a ciência nos prova que existem infinitos maiores que outros infinitos. E aí pode parecer um contrassenso, mas deixa eu explicar para vocês. De 1 a 2, existe um infinito de números. 1, 1,1, 1,0001, 1,9, 1,999, até o infinito. De 1 até 2, existe um infinito. Mas vocês concordam comigo que de 1 a 1 milhão, ou de 1 até o infinito, é maior do que o infinito que existe dentro de 1 a 2? Que o infinito de 1 a 2 está dentro do infinito de 1 a 1 milhão? Então, existem infinitos maiores que outros infinitos. Então, Deus pode ser perfeito e existir uma perfeição acima dessa perfeição. É por isso que nós estamos aqui. Então, é como se, isso é uma metáfora, tá, gente? Porque é difícil explicar isso para aqui. Mas vamos lá. Deus é perfeito, Deus é poderoso. Deus Só que como é que ele evolui? A partir da minha evolução, a partir da sua evolução. Por isso que a espiritualidade cobra tanto a nossa evolução. Porque quando eu evoluo, o universo evolui junto comigo. Vou explicar para vocês. Nós somos uma família. Todos nós somos uma família. Todos os filhos de Deus somos uma família. Só que o que acontece? A gente acordou de manhã e cada um de nós saiu para trazer coisas para casa, para melhorar para a nossa família. Então, vamos lá, nós somos 20 pessoas ao vivo aqui agora. Então, vamos imaginar que essas 20 pessoas, cada um de vocês, você está em casa, está junto comigo. E quem está assistindo também pode fazer essa metáfora. Você que está assistindo a gravação é a 21ª. Então, nós saímos, nós 21, os 20 que estão ao vivo aqui, você que está assistindo essa gravação, somos uma família. Então, nós somos individuais, mas somos uma coisa só, uma família só. E aí, a gente saiu pela manhã para buscar coisas, para desbravar o mundo, para trazer coisas para nós. Aí eu fui e vamos lá, eu fui e trouxe R$ 100 que eu consegui trabalhando. Cheguei no final do dia, coloquei os R$ 100 aqui para comprar coisa para nossa família. Você que está me assistindo aí, conseguiu uma cadeira e uma mesa e 5 cadeiras. Você trouxe uma mesa e 5 cadeiras. O outro trouxe comida. O outro trouxe água. O outro trouxe mais dinheiro. Chegou no final do dia, a gente juntou tudo e agora a nossa família tem cadeira, tem mesa, tem dinheiro, tem comida, tem água. E aí a gente vai dividir isso com a gente. Então a nossa família agora está melhor. No dia seguinte, a gente volta de novo. E aí eu trouxe, agora ao invés de R$ 100, eu consegui um vinho para nós divertir à noite. O outro foi e trouxe dinheiro. A outra trouxe uma cama. E aí, aí no final do dia, a nossa família, esse todo, tem um monte de coisa que foi conquistado para o todo. Isso são os processos reencarnatórios. A cada encarnação, a cada expansão que a gente tem no universo, quando a gente volta para Deus, volta para a espiritualidade, a gente volta maior. E todo o universo volta maior junto. Então, quando eu cresço, o universo cresce comigo. É por isso que eu estou aqui, para crescer e para experienciar as coisas. E trazer coisas, e levar coisas. Então, é mais ou menos isso. Então, a gente tem uma individualidade? Tem, mas nós somos uma família. Então, nós somos Deus. Então, em algum momento, a individualidade acaba. Espiritualizar-se é sobre quebrar a individualidade. Então, o ego, em algum momento, ele não vai sobreviver. Mas, enquanto na carne, enquanto vivendo uma experiência física, nós precisamos do ego, da individualidade. O ego ele é importante no nosso estágio atual. É ele que vai falar, o Gilberto é o Gilberto, a Lumara é a Lumara, a Maria é a Maria, o Ricardo é o Ricardo, o Pedro é o Pedro, o João é o João. Entendeu? É isso que vai separar nós, para que cada um faça e traga ao fim do dia coisas que tornem a gente maior. Então, Deus evolui através da sua evolução. E aí Deus é o universo evolui junto comigo. Isso é a reencarnação explicada de uma forma muito mais ampla. Aí existem mecanismos e microprocessos ali, mas é assunto para outro momento, tá? Então, os 4 elementos, gente, eles são a base da magia. Mas um dia eu posso ser outra pessoa numa próxima vida? Você vai ser outra pessoa, Cris. Na verdade,
o divino em você, não. Seu eu superior, não. Né? A sua consciência é a mesma em todas as vidas. Você quer entender como é que é vidas, né? Esquece a ideia da morte como algo impactante. A morte não significa nada. Esquece o peso da morte. A morte, ela acompanha a gente todos os dias da nossa vida. Você já foi criança, você já foi jovem, hoje você é uma mulher madura, né? Você tem a mesma cabeça, você é a mesma pessoa de quando você era criança? Você ainda continua brigando por causa de uma boneca? Você ainda continua querendo trocar a comida pelo doce, que é o que as crianças fazem? Não. Você é uma outra pessoa. Eu, por exemplo, o Gilberto de hoje, com seus quase 30 anos, né, batendo na porta da casa dos 30, não é o Gilberto de quando tinha 11 anos de idade, não é o Gilberto de tinha 6 anos de idade. Agora, existe algo que tinha no Gilberto, que tinha no adolescente, que tem no homem hoje, que não mudou. Esse fio condutor, essa consciência não alterou ao longo do tempo. Mas é como se eu tivesse tido uma vida na infância, outra vida na adolescência e outra vida agora. E na velhice vou ter outra vida, se a Deus me permitir. Reencarnações é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Sua cabeça muda, seus gostos mudam, seu corpo muda, tudo muda. Mas há um fio condutor em todas as vidas. Mas é outra pessoa. Mas lá no seu subconsciente você traz algo. Na verdade, você não traz, esse algo não muda. Essa consciência, o ser que é o Gilberto, a essência cósmica é a mesma. No Gilberto bebê, no Gilberto criança, no Gilberto adolescente, no Gilberto homem, no Gilberto velho. Há uma condutividade. Mas eu morri várias vezes. Quando eu saio da infância e vou para a adolescência, é uma morte. Quando eu saio da adolescência para a vida adulta, é outra morte. A morte é um processo natural. Por exemplo, daqui a pouco a nossa palestra acaba. É a morte de um pequeno ciclo da sua vida. Quando você forma na faculdade, é uma morte. Quando você troca de emprego, é uma morte. Uma troca. Então, a morte ela é algo natural. A gente supervaloriza a morte. Mas o espírito não morre. Mas não é o espírito do ego. Eu já fui homem, eu já fui mulher, eu já fui branco, já fui preto, já fui grego, já fui africano, já fui europeu, já fui um monte de coisa. E o que eu sou é o que eu sou agora. Mas há um fio condutor. Então a reencarnação é isso. Tá? Mas aí, voltando à questão dos quatro elementos, então os quatro elementos eles estão presentes em todas as coisas. E a gente precisa trabalhar bem os quatro elementos. E aí, esse trabalhar bem, vocês entenderam que é postura, que é pensamento, que é, primeiramente, compreensão sobre os quatro elementos. Mas você pode também trabalhar os elementos no contato direto com eles. Então, por exemplo, água, banho, tomar água, tomar chá, tomar café, tomar refrigerante, nadar em cachoeira, nadar em rio, tudo isso te conecta com a água. Quanto mais a água eu trabalho, mais conexão com esse elemento eu tenho. Tanto que, e aí eu já ensinei para vocês que os elementos, eles meio que. A gente vai visualizar isso melhor no curso, mas existe não é uma rixa, mas, por exemplo, elementos contrários. Por exemplo, se eu estou com excesso de fogo, o que eu faço? Eu trabalho mais com fogo? Não, eu trabalho com a água. Então, se eu sou irritadiço, se eu sou nervoso, se eu estou estressado, toma um banho que passa. Eu, quando estou estressado, eu tomo um banho. A água relaxa, a água apaga o fogo. Sabe aquela coisa, antes de falar besteira, toma água? Agora, se eu sou songamonga, parado, se eu não sei me impor, me posicionar, eu vou acender fogo, eu vou acender incenso, eu vou tomar banho de sol, eu vou usar laranja, vermelho, dourado. Isso é muito importante, tá? Então, o fogo é o quê? Roupa quente, cor quente, sol, toma sol mesmo, entendeu? Acender vela, acender incenso, movimentar, fazer. Quer ver uma coisa que é muito elemento fogo? Academia. Você queima seu ódio tudo ali. Fogo. Se terra, andar descalço, abraçar a árvore, tomar banho de erva, carregar cristal, usar cor escura, ir na natureza, fazer caminhada, tudo isso é terra. Ter rotina, ter agenda, terra. Gilberto, ar, andar ao ar livre, acender incenso, fazer meditação, arte, jogar tarô, fazer exercício de visualização, tudo isso é ar. Então, se eu estou sem criatividade, eu faço o quê? Dou uma volta. Tanto que quando você, por exemplo, você está, sei lá, a cabeça está ruim, o que você faz? Dá uma volta.
E aí, quando você sai para a natureza, sai para andar, você esparece a mente. Por quê? Porque isso é ar. Ah, a Deise fala, ouvir música, elemento ar. Pintar, elemento ar. Trabalhar sua criatividade, elemento ar. Conversar, elemento ar. Assistir uma série, elemento ar. O ar é essa coisa mais subjetiva, né? Vamos falar assim. Então, os elementos, na lida com eles, você também consegue equilibrar eles na sua vida. E aí, é claro, existe compreensão do que é o elemento, existem os quatro elementos, né? E aí, na magia, ficou bem mais fácil de vocês entenderem, né? Então, para um bruxo, equilibrar os quatro elementos, conhecer os quatro elementos, utilizar os quatro elementos é fundamental. Na verdade, para qualquer pessoa. Ter esse conhecimento que vocês agora têm vai ser muito importante, vai dar um salto. Só essa palestra já vai dar um salto assim gigantesco na sua vida. Deixa eu abrir o chat. Ah, Egna, então sempre temos que observar, sempre, Egna, na vida pessoal e na magia, em todas as áreas. Se algo está dando errado em alguma área da sua vida, que algum dos quatro elementos está em desequilíbrio. Se você resolveu o desequilíbrio, você resolve o problema. Tem um perfil aqui que é Motorola Moto G24. O curso já está pronto? Eu vou falar sobre isso agora, tá? A Cris ficou mais tranquilo. Então, pessoal, como é que vai funcionar o nosso curso, tá? Pela primeira vez, eu quero trazer um curso de magia elemental aqui na escola. O curso ele vai aprofundar a parte mais prática da magia. Claro que a gente vai abordar também os quatro elementos. A minha ideia inicial é que o curso tenha 4 meses de duração. É um curso mais longo. Por quê? Cada mês eu quero trabalhar um elemento. Não só ensinar rituais, não só trabalhar, como eu vou passar exercícios de conexão naquele mês para aquele elemento. Então, por exemplo, quando a gente for falar sobre o elemento terra, a gente vai falar sobre as ervas, então eu vou ensinar sobre ervas, eu vou ensinar sobre cristais, eu vou ensinar sobre conexão com a terra, eu vou ensinar os mistérios da terra. Por exemplo, cada elemento tem ali o seu arcanjo, tem o seu rei, né? Por exemplo, o rei da água, Nixa, o rei do ar, Paralda, que é a rainha, o rei do fogo, Din, o rei da terra, Gobi. Então, assim, a gente tem vários reis associados ali a cada reino. E entender isso é muito importante. Tem os elementais de cada reino, né? Que são os seres que a gente trabalha. Os principais que todo mundo conhece: Ondina, Silfos, Gnomo e Salamandra, né? Que são os quatro elementais. Mas tem outros elementais também que a gente vai aprender a trabalhar. Os símbolos, sigilos, invocações. Então, assim, a gente vai aprender muita coisa. E eu quero fazer uma conexão. E eu vou fazer junto com os meus alunos essa conexão. Então, cada mês, né, a gente vai estar trabalhando um dos elementos, para que ao final a gente possa ter passado pelos 4 ciclos, tá? Tanto que, cada mês, a gente vai fazer uma pequena iniciação. Seriam 4 iniciações ao longo do curso, né? Uma por mês, dentro da frequência daquele elemento. Isso vai trazer mais poder, isso vai trazer mais conhecimento. E, é claro, eu vou ensinar práticas mágicas também dentro de cada elemento. Por exemplo, quando a gente for estudar e trabalhar o elemento terra, eu vou ensinar para vocês como trabalha com ervas, cristais e terras. Por exemplo, pedras. Eu vou ensinar vocês a trabalhar, por exemplo, com os pós, né? Por exemplo, as terras de encruzilhada, cemitério, as terras, de modo geral. Assim, por exemplo, no mês da água, nós vamos trabalhar com deuses da água, conhecer o elemento água, e a gente vai aprender água de chuva, água de cachoeira, água de mina, água de trovão, água de serena. Então, assim, a ideia é magia dos 4 elementos, entendimento dos 4 elementos e conexão dos 4 elementos. O curso ele já está pronto, ele vai começar na próxima semana, né, na próxima terça-feira, e as aulas serão ao vivo, nesse mesmo esquema que a gente está fazendo aqui, tá? Tem certificado, tem grupo, né? Tem as iniciações ali mensais, que a gente vai ter as 4 iniciações para concluir o curso. Então, assim, quem tiver interesse em participar, em aprofundar, a ideia é aprofundar na magia. Então, hoje eu quis trazer um conhecimento que, mesmo quem não for fazer o curso, vai se beneficiar. Porque é a parte teórica, mas a parte magística, ritualística e iniciática aí precisa de mais tempo. Por isso que a gente vai precisar 4 meses, 4 aulas, 1 hora e meia por semana estudando, fora os exercícios que a gente vai ter semana a semana.
Então, na primeira semana já vai ter exercício, na segunda semana, exercício, terceira semana, exercício, para ser feito ali ao longo do dia, para que a gente entenda toda a complexidade daqueles elementos. Então, eu quero bruxos ao final do curso que de fato entendam. Então, saibam se conectar. Por exemplo, a gente vai aprender no nosso curso a chamar o vento. A gente vai aprender no nosso curso, né, a utilizar, por exemplo, a energia da água para se limpar, a trabalhar a vibração do fogo. E tem muita coisa. Vou ensinar vocês a fazer purificações com fogo. E tem muita coisa. Mas é isso, pessoal. Quem quiser mais informações, né, quem quiser se inscrever, é só me procurar lá no privado. Se você está assistindo essa gravação também, gostou da ideia, me procura, que vai ser bem interessante. O curso já começa na próxima semana, né? Próxima terça-feira, 9h30 da noite. As aulas vão ser toda terça-feira, 9h30 da noite. Vai lá até abril, tá? Então tem muito tempo ainda pela frente para a gente estudar. Deixa eu ver o que mais. Tem apostila, tem iniciações, tem grupo para tirar de dúvidas. E é isso aí, pessoal. Então, espero que vocês tenham gostado, né, da aula. Quero agradecer a você que esteve ao vivo comigo. Lembrando que você que esteve ao vivo, é só mandar uma mensagem lá com o nome, que você vai receber o certificado da palestra. Você que está assistindo essa gravação também, você pode requerer a apostila, né, para acompanhar os seus estudos. E convido todo mundo a participar do meu curso na próxima semana, tá? E a gente vai 4 meses de estudo, 4 iniciações, e eu tenho certeza que vai valer muito a pena. Por hoje é só. Muita luz, muita paz. Se você chegou no meio da palestra, eu vou disponibilizar amanhã a gravação. Você pode assistir a primeira parte, que está muito legal, tá bom? Pessoal, gratidão. Valquíria, se você quiser encerrar a gravação. Pessoal, muito obrigado. Fico feliz de saber que vocês gostaram, né, do conteúdo que a gente apresentou aqui para vocês. Estou vendo aqui os feedbacks e convido mesmo vocês a participarem do curso de elementos, né, magia elemental. Primeira vez que a gente está oferecendo esse curso aqui. Um beijo e até o próximo encontro. Tchauzinho. Deixa eu sair.